Provérbios 9:1 diz assim a palavra do Senhor: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema 7 colunas da sabedoria. E ela é baseada neste verso de que quem escreveu foi o sábio Salomão, dizendo que a sabedoria construiu a sua casa, ergueu 7 colunas. E nós então já vimos 2 mensagens dessa série. A primeira dela foi: coloque a sua casa em ordem. Esse é o chamado de Deus. Deus chama a organizarmos a nossa casa. Na semana passada nós vimos a mensagem que tinha como tema: decida crescer espiritualmente, porque logo que nós nos convertemos, inicia-se então um processo de crescimento, de amadurecimento espiritual em nossas vidas, e nós precisamos crescer. E agora nós temos nessa noite a nossa terceira mensagem, que está como tema aí no seu esboço: tema o Senhor teu Deus. Esta é uma palavra de sabedoria para nós, temer o Senhor, o nosso Deus. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Vamos ler juntos? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. O princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E o que é temer a Deus? Não é ter medo de Deus. Deus nos chama a um relacionamento. Deus nos chama a um relacionamento de comunhão, de alegria, de amor, e não de medo. Ter temor a Deus é viver e cumprir o primeiro grande mandamento. Um dia, os discípulos foram até Jesus e perguntaram: mestre, qual é o maior dos mandamentos? Ele estava se referindo aos 10 mandamentos, o decálogo que Moisés havia deixado. E então eles vão até Jesus e dizem assim: Senhor, qual é o maior dos 10? E Jesus vai dizer assim: amarás o Senhor, o teu Deus, com todo o teu amor, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Este é o maior mandamento. É temer a Deus, é amar a Deus, é colocar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as nossas coisas, buscá-lo de todas as maneiras. Temor a Deus é amar a Deus, é obedecê-lo incondicionalmente, independente do que você acha ou deixa de achar. É o que está na Bíblia e nós passamos a obedecer o que está na palavra de Deus. Temer a Deus é reverenciar a Deus. Temer a Deus é crer que Ele é bom em todo o tempo. Deus é bom, diga assim comigo: Deus é bom. Nós precisamos temer a Deus, é acreditar que Ele é bom, a bondade de Deus, é acreditar que Deus está sempre de bom humor, porque Deus não é como eu e como você, que de repente acorda de mau humor. Não, Deus está todos os dias de bom humor. Deus é bom em todos os momentos. Amar a Deus é deixar o orgulho humano, é deixar o orgulho humano de lado, porque quando o orgulho humano entra, Deus sai. Este é o problema. Para que você entenda que quando o orgulho entra, Deus sai. E isso então é vencer. O que é temer a Deus? É vencer este orgulho, não deixar ele entrar e dominar os nossos corações. Eu quero mostrar para vocês uma foto que está no telão. Esta foto, ela é da Universidade de Harvard. Ela é uma das instituições mais prestigiadas do mundo. É a universidade mais antiga dos Estados Unidos. Ela está na cidade de Cambridge, ela está lá no estado de Massachusetts. Ela foi fundada em 1636 pelos protestantes puritanos, para nós evangélicos puritanos. Eles fundaram a Universidade de Harvard. Ela foi fundada por esse grupo de crentes, grupo de evangélicos que surgiram na Inglaterra logo após a Reforma Protestante. E quando eles inauguram a Universidade de Harvard, as pessoas, quando ingressavam na Universidade de Harvard, as pessoas iam lá, elas não apenas ingressavam em uma universidade, elas ingressavam em uma universidade consagrada a Deus. Este foi o objetivo principal dessa universidade: levar ao ser humano, às pessoas, o conhecimento da terra, sim, mas principalmente o conhecimento de Deus, de quem é Deus. Este era o objetivo, tanto que na sua inauguração, em 1636, eles consagraram, eles oraram, baseado no Evangelho de João, capítulo 17, verso número 3, que está no telão, que diz assim: e a vida eterna é esta,
que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O objetivo desta faculdade, então, era fazer com que as pessoas se tornassem sábias, inteligentes, mas também, ou acima de tudo, que elas conhecessem a Deus, que elas amassem a Deus. E ela, então, tinha um lema, a Universidade de Harvard. Logo que as pessoas ingressavam, eles ingressavam empolgados, porque uma das instituições de ensino superior mais prestigiada do mundo, eles ingressavam e já aprendiam de cara o lema daquela universidade. O lema dela em latim é este: Veritas Christo et Ecclesia, que para nós significa verdade para Cristo e a igreja. Vamos dizer a parte traduzida: verdade para Cristo e a igreja. Este era o lema. As pessoas ingressavam e diziam assim: verdade para Cristo e para a igreja. O problema é que 200 anos depois, 2 séculos depois, no século XVIII, o secularismo humanista entrou na universidade, e eles então resolveram mudar o lema. Eles encurtaram o lema. Não era mais então a verdade para Cristo e a igreja. Eles tiraram a parte final e ficou apenas veritas, verdade. E agora mudou, o lema mudou, mas o propósito também mudou. O reino de Deus sai e o mundo do homem entra na universidade. O reino de Deus vai embora para dar lugar ao mundo do homem. A igreja sai, o Cristo sai e entra o secularismo humanista, que agora, esse humanismo secularista é onde todo ser humano, eles são capazes de serem éticos e morais sem Deus, éticos e morais sem religião. Eles não precisam de Deus, e a aliança de Deus é quebrada. E quando o humanismo secular entra, Deus sai. Sabe o que acontece? O que nós vemos hoje, aonde não há um norte pela Bíblia, onde não há um norte, uma orientação divina, como nós ficamos 7 semanas orando por direção divina, e o que acontece? Nós vemos, o mundo fica pior, exatamente como aconteceu no 11 de setembro, lá nos Estados Unidos, onde as torres gêmeas foram destruídas por causa daqueles aviões, atentado terrorista. E o interessante, eu já comentei aqui algumas vezes, é que logo após o atentado terrorista de 11 de setembro, a filha do maior evangelista da nossa atualidade, que faleceu há alguns anos, 2 anos atrás, se eu não me engano, a filha do Billy Graham, ela foi a um show, um reality show de entrevistas, muito comum agora na nossa televisão, e ela foi questionada. Perguntaram assim para ela: aonde estava Deus quando milhares de inocentes morreram? Aonde estava Deus quando crianças morreram inocentemente? Não haviam feito absolutamente nada, e de repente elas morreram. E sabe qual foi a resposta dela? Ela disse assim: por muitos anos temos dito para Deus sair de nossas vidas, para Deus sair das nossas escolas. As nossas escolas, antes elas oravam, elas liam a Bíblia, ensinavam a palavra de Deus para as nossas crianças. E o que ensina a palavra de Deus? Não matarás, não roubarás, ame o próximo como a ti mesmo. Mas preferiram tirar ela das nossas escolas. Ali nas nossas escolas, as professoras oravam pelas nossas crianças, pediam a proteção divina sobre as nossas crianças, mas eles preferiram proibir as escolas de pregarem e orarem. Então tiraram a oração. E depois, o que eles fizeram? Eles liberaram o aborto. Agora qualquer mulher pode fazer o aborto se não desejar ter aquela criança. Depois eles acharam então melhor proteger os nossos filhos das doenças, liberando preservativos para eles, para que eles se divirtam à vontade, sem ter nenhum risco. Depois eles preferiram fazer o seguinte: liberar as fotos pornográficas, as fotos de mulheres nuas, com o contexto de que isso é arte, de que isso é beleza. E aí eles responderam então: sabe o que acontece? Sabe onde Deus está? Deus está triste, Deus está chorando com a morte desses inocentes, mas Ele está onde foi colocado, assim como
formou na Universidade de Harvard, de fora. Então, meu irmão, minha irmã, quando o humanismo entra e Deus sai, as coisas pioram. Nós vivemos hoje uma crise moral, vivemos uma crise existencial, uma crise social. O homem vive em busca de um preenchimento do seu vazio, mas longe de Deus, e ele não encontra, porque Deus é a fonte que vai nos preencher. Nós somos seres espirituais, a Bíblia diz, nós somos seres tricotomistas, corpo, alma e espírito. Nosso corpo precisa de comer, nós precisamos do pão, nós precisamos da água, assim como a nossa alma, o nosso espírito precisa de Deus. E as pessoas, por não terem Deus, porque Deus foi colocado para fora de suas vidas, o que elas fazem? Buscam a Deus nas compras, buscam a Deus no consumismo, mas não encontram. Então há um vazio dentro dessas pessoas, e nós vemos pessoas crescendo, pessoas prosperando, pessoas ganhando dinheiro, muito dinheiro, mas vazio ao ponto de suicidarem-se. Falei na semana passada, um dos maiores youtubers do mundo, e do Brasil, está no Brasil, é o Whindersson Nunes. É um homem que atingiu a fama, tem o seu canal do YouTube que tem o maior número de seguidores no Brasil, e ele está em depressão, e não acha cura, porque há um vazio na sua alma. Nós vimos há alguns anos atrás, aquele ator famoso, Robin Williams, que ele foi um sucesso em Hollywood, uma estrela de Hollywood, mas acabou se suicidando, porque qual é a mensagem do humanismo? Você pode viver sem Deus, você pode viver sem a Bíblia, e de repente nós vemos que o resultado é vazio, é morte, é escuridão, mas glória a Deus, nós temos a mensagem do Evangelho. Diga assim, mensagem do Evangelho. Sabe qual é a mensagem do Evangelho? Não é que nós podemos viver sem Deus, nós podemos andar sozinhos, não. Olha o que diz o apóstolo Paulo, quando ele estava na Grécia, em Atenas, no centro do mundo do humanismo secular. Ele estava nos dizendo, declarando para filósofos, declarando para pensadores. Ele diz o seguinte, Atos 17, 28, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Vamos dizer juntos? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Não, acho que você não está com fé. Levante sua mão e diga, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Aleluia! Essa é a nossa fé, essa é a nossa alegria, essa é a nossa esperança. Aleluia! Sabe o que Paulo está dizendo? No centro do humanismo secular, ele vai dizer nada disso. Nós vivemos por Cristo, nos movemos nele e vivemos para ele. Aleluia! O humanismo secular, ele enxerga através da filosofia, do gnosticismo, do misticismo, mas nós, através do Evangelho, nós enxergamos a Deus através da fé. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós vemos Deus pela fé, meu irmão, e Jesus disse o seguinte, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a este monte, sai daqui, vai para lá. Você pode dizer, pastor, mas a minha fé é pequena. Meu irmão, se ela for desse tamanho do grão de mostarda, ela é poderosa para tirar toda a dúvida do seu coração, toda a incredulidade do seu coração, toda a cegueira, e ver a glória de Deus em nome de Jesus. E nesta noite, glória a Deus, vamos aplaudir forte então. Eu quero apresentar rapidamente para você então Deus. Não apresentar Deus, eu quero apresentar os atributos de Deus. Eu quero falar sobre 3 atributos de Deus. Atributo é característica, qualidades, particularidades de Deus, que você precisa entender. E a hora que você entender esses atributos de Deus, quem é Deus, você vai ficar tão apaixonado por Ele, que você vai temê-lo com toda alegria, amém? Você vai deixar de ter medo de Deus, você vai passar a amar a Deus e a servir a Deus em nome de Jesus, amém? Primeiro lugar, Deus é onipresente. Este é um atributo de Deus, essa é uma qualidade de Deus, é uma particularidade de Deus, é uma qualidade. Deus é onipresente. Onipresença, Deus está em todo lugar. A presença de Deus é real em todo e qualquer lugar. Olha o que diz Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura,
também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Amém? Sabe o que está dizendo? Deus está em todos os lugares. Isso é a onipresença de Deus. Não há lugar em que Deus não possa estar. Se você está na sua casa, Deus está com você. Se você vai amanhã para o seu trabalho, Deus vai com você. Você vai para a escola amanhã, Deus vai com você. Você tira férias, Deus vai com você. Você vai para a praia, Deus vai com você. Você vai para o sítio, Deus vai com você. Você está no meio da estrada com o carro quebrado, Deus está com você. Você está na estrada com o pneu furado, Deus está com você. Você está no ônibus, Deus está com você. Você está no metrô, Deus está com você. Você não está sozinho, porque Deus está com você. Essa é a verdade. Você precisa entender esse atributo de Deus. Deus está conosco. A Bíblia diz que quando José, marido de Maria, aliás noivo até então de Maria, ele recebe a notícia de que ela estava grávida do Espírito Santo, ele fica perturbado, ele não entende nada, como eu e você não entenderia. A sua noiva diz assim: olha, eu estou grávida e é do Espírito Santo. Ele diz: meu Deus, que loucura é essa? Por que comigo? Por que conosco? Por que foi acontecer? E agora? Como será o amanhã? Ele fica desesperado. Sabe o que conforta José? Sabe o que dá um novo rumo para a vida de José? É que o anjo do Senhor aparece a José e diz assim, está no telão, Mateus 1:23, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, diga Emanuel, que significa Deus conosco, diga assim, Deus conosco. Amém? Ele estava perturbado, desorientado, desnorteado. Como é que vai ser o amanhã? Como é que eu vou fazer? Talvez com você nessa noite. Você está aqui desordenado, desorientado, sem ter um rumo para a tua vida, sem saber. Chegou uma notícia ruim para você, chegou uma péssima notícia, você está sem norte. A Bíblia diz que nesta hora o anjo aparece para José e diz: não, José, fica tranquilo, Deus está com você. Diga assim, Deus está comigo. Meu irmão, ele é renovado, ele é revigorado e ele caminha para a glória de Jesus. Meu irmão, Deus está com você. A última palavra de Jesus nessa terra foi a afirmação de que Ele está conosco. A última, quando você conhece alguém, que você já foi no leito de morte de alguém, a pessoa no seu último suspiro vai dizer a coisa mais importante: eu te amo. Ele vai dizer algo muito especial. Olha o que Jesus fala na sua última palavra, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Meu irmão, sabe o que Jesus está dizendo? Eu sei que é difícil viver nessa terra, eu sei que tem dias que não são fáceis, eu sei que tem dia que dá vontade de jogar a toalha, tem dia que dá vontade de jogar tudo para o ar, mas saiba de algo: eu estarei com vocês até o final do tempo, em nome de Jesus. Deus está conosco. Não há lugar que Deus não esteja. Não dá para fugir de Deus. Não adianta achar que você está sozinho na sua casa, com o seu quarto fechado, e que Deus não está vendo. O homem pode não estar vendo, mas Deus está vendo. A Bíblia diz que um dia Deus disse assim para Jonas: Jonas, vai a Nínive e prega o evangelho, prega para aquele povo, eu estou com amor, misericórdia daquele povo. Ele fica com medo, ele vai para Tarsis, outro lado. Diz que no meio do caminho, no meio de uma tempestade, Deus encontra Jonas, porque não dá para fugir de Deus. Olha o que diz Provérbios 15:3, assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Diga assim comigo: os olhos do Senhor estão em toda parte. Amém? Só isso daqui já dá para a gente ir embora dormir, descansar. Amém? Porque os olhos de Deus estão sobre nós. Quem mora em casa aqui, se você coloca monitoramento na sua casa, tem câmeras na sua casa, você não dorme tranquilo? Que você está sendo observado e vigiado? Imagina você ter a certeza que Deus está te olhando em todos os momentos, meu irmão. Dá para dormir e descansar nessa... mas eu estou preocupado com amanhã. Mas os olhos de Deus estão sobre a sua vida, em nome de Jesus. A presença de Deus, ela é encorajadora. Por isso nós precisamos ter a certeza. Deus te trouxe aqui nessa noite, irmão e irmã, para dizer que Ele está com você. Você pode estar passando por uma situação difícil, apertada. Deus está dizendo: eu estou com você. A Bíblia um dia, diz a Bíblia que João, na ilha de Pátimo, o apóstolo João, o último discípulo, porque todos já haviam sido mortos, martirizados, ele estava velho, estava numa ilha prisão chamada Pátmos. Ele viu que os cristãos
cristãos estavam sendo mortos, perseguidos, a malignidade do Império Romano havia crescido, ele estava ali agora talvez sem vislumbrar um amanhã, já velho, deve ter pensado, agora eu vou morrer, para mim não tem saída, não tem mais jeito, já era. Olha o que acontece neste momento em que ele estava angustiado, velho e cansado. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Meu irmão, João estava cansado, abatido, sem esperança. A Bíblia diz que Jesus aparece pessoalmente a eles assim, meu irmão, ele diz assim: João, não tenha medo, eu sou aquele que vive, é aquele que ressuscitou e é aquele que é Emanuel, Deus comigo e Deus com você, está conosco em nome de Jesus. Não importa a situação que você está vivendo, Deus está com você. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Não despreze a presença de Deus. Deus está afirmando para mim e para você que Ele está conosco. Se Deus está conosco, nós já temos tudo. Agindo Deus a meu favor, ninguém impedirá. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós temos promessa desta onipresença de Deus. Aonde quer que vamos, Deus está conosco. Se você tiver que entrar numa sala de cirurgia, Deus entra com você. Se você tiver que entrar num campo de batalha, Deus entra com você. Essa onipresença de Deus, ela é poderosa, mas nós não podemos desprezá-la. Logo que eu terminei essa mensagem nessa manhã, um irmão veio para mim, chegou na porta da igreja: pastor, eu quero contar um testemunho. Na hora que você estava falando da presença de Deus, comecei a chorar. Eu senti a presença de Deus nesta quinta-feira. Eu estava em São Paulo, ele dirige um caminhão, ele tem um caminhão. Ele disse que ele estava em São Paulo fazendo uma entrega, e de repente começou um tiroteio entre os policiais e os bandidos. Só tinha o caminhão dele no meio da rua. Os bandidos se esconderam atrás do caminhão e começou um tiroteio. Ele falou: pastor, eu comecei a ficar desesperado, e era tiro para tudo quanto. Eu estava no meio, os ladrões se esconderam atrás do meu caminhão e eles estavam atirando para tudo quanto é lado, e de repente eu comecei a sentir a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. Pastor, eles mataram todos os bandidos, nenhuma bala arranhou meu caminhão, eu estava no meio do fogo cruzado. Deus estava comigo, meu irmão. Deus é com você em qualquer situação, em nome de Jesus. Não despreze a presença de Deus. Um dia, Deus, você conhece a história, o êxodo do Egito, Deus levanta Moisés vai e tira o povo, agora eles estão no deserto. No deserto diz a Bíblia que durante o dia Deus mandava uma coluna de nuvem para guiar e para dar refrigério ao seu povo, à noite era uma coluna de fogo para aquecer e direcionar. Deus tirava a água da rocha, Deus mandava pão do céu, só que o povo tinha dureza de coração, e Deus disse assim um dia para Moisés: chega, este povo é ruim demais, eu tenho abençoado esse povo, eu tenho dado bênção, eu tenho guiado, eu tenho sustentado esse povo. Diz assim: Deus nos trouxe aqui para sofrer, era melhor ter ficado no Egito, era melhor ter comido os melões, os pepinos do Egito, o alho do Egito. Deus diz assim: chega, me aborreci já desse povo. Mas faz o seguinte, Moisés, eu tenho aliança com você, eu tenho aliança com esse seu povo, então eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar um anjo para ir à frente de vocês, o anjo vai guiar, o anjo vai direcionar, vocês vão chegar até a terra prometida, mas eu não vou mais com vocês. Olha o que Moisés vai dizer para Deus, Êxodo 33:15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Vamos dizer juntos a parte final? Se não fores conosco, não nos envie. Mas infelizmente, tem muita gente querendo tocar a sua vida sem Deus. Tem muita gente fazendo os seus planos sem consultar a Deus, fazendo os seus negócios sem consultar a Deus, tomando as suas decisões sem buscar uma direção divina, entrando em relacionamentos sem orar para Deus saber se era ou se não é de Deus, se é da vontade de Deus ou não. E sabe o que acontece lá na frente? Quebram a cara, se arrebentam. E aí sabe qual é a situação? Deus, por que o Senhor permitiu? Deus, como que o Senhor deixou? Sabe que Deus deve olhar, deve dizer assim: eu não tenho nada a ver com isso. Você não me consultou, você não orou, você não buscou minha direção divina, e agora você está colhendo o que você plantou. É a lei da semeadura. Se você não está gostando do que você está colhendo, muda a tua semente, mude de atitude, tenha um novo posicionamento. Aí tem gente que diz assim: mas Deus, a Bíblia fica aberta na minha casa lá no Salmo 91, meu irmão, o diabo sabe de cor o Salmo 91. Quando a Bíblia diz que Jesus foi tentado no deserto, o que o diabo faz? Ele vai tentar Jesus citando o Salmo 91.
Lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Ele vai citar o Salmo 91, meu irmão. Salmo 91 aberto Salmo 91 só é uma página da Bíblia. Mas se nós colocarmos em prática a palavra de Deus, o diabo bate em retirada, o céu se abre, o milagre acontece, a cura chega em nome de Jesus. Sabe qual é o problema da nossa geração hoje? Tem muita gente vivendo esta presença de Deus, achando que é de versículos que são publicados no Facebook. Tem muito cristão, infelizmente, ele lê, ele fala, eu leio a palavra, ele lê um versozinho lá do Facebook, publicou, eu tenho minha vida com Deus, está com a vida toda enrolada, gente com a vida toda amarrada, gente que não anda para frente, tem gente que não, porque crise todo mundo passa, luta todo mundo passa, mas diga assim comigo, passa. Tem que acabar, tem que passar. Todos nós passamos lutas, Jesus advertiu, no mundo tereis aflições. Então luta, agora viver na luta tem coisa errada. Morrer no deserto, uma geração morreu no deserto. Só que aqueles que foram fiéis saíram do deserto. O deserto Josué e Caleb passaram, mas eles saíram. Mas uma geração morreu no deserto. E tem gente morrendo no deserto, que tem vivido dessas coisas. Meu irmão, eu e você temos que ser daqueles que temos que dizer como Moisés, eu não me atrevo a dar um passo se a tua presença não for comigo. Você pode dizer assim, eu não darei um passo se a presença de Deus não for comigo. Será que você seria capaz de colocar isso em prática? Quer ver? Quero fazer um exercício rápido com você. Qual é o lugar do seu sonho da sua vida para viajar? Pensa aí, te dou 20 segundos. O lugar do seu sonho, vou dar uma dica para ajudar. Disney, olha que bacana. Cancún, Dubai, Paris, Nova York, gostaram da ideia? Pergunto para você, você teria coragem de dizer assim para Deus, se o Senhor não for comigo eu não vou? Imagina você chega na sua casa agora, recebe uma mensagem no seu WhatsApp, você ganhou aquela promoção, você vai para a Disney com toda a sua família, e você dobra os joelhos e diz assim, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou. É o que Moisés fez, meu irmão. Ele não dava um passo sem a presença de Deus, e que eu e você, não importa que porta que se abra, pode ser boa, pode ser ruim, Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. A presença de Deus conosco nos abençoa, a presença de Deus nos encoraja, a presença de Deus nos dá ousadia, nos dá intrepidez. A Bíblia nos conta que Moisés então lidera o povo, conduz o povo no deserto. Quando estava para entrar na terra prometida, ele morre. Agora quem assume o lugar é Josué. Josué está com medo, paralisado. Ele tinha o relato do que tinha do outro lado do Rio Jordão. Tinha uma cidade maravilhosa, tinha uma terra maravilhosa, que manava leite e mel, tudo que plantava produzia. Só que ele também sabia, lá tinha gigantes, tinha cidades fortificadas, tinha homens preparados, tinham armas, e ele agora está com medo. E o medo nos paralisa, o medo não nos deixa caminhar. Olha o que Deus vai falar para Josué. Josué 1,9 diz assim, olha Deus dizendo para Josué, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Olha a promessa de Deus para Josué. Josué deve ter dito, Josué, por que você não vai, por que você não entra? Porque o povo é grande, as cidades são fortes, o povo é armado, o povo tem armas, o povo é maior, mas Deus está dizendo, mas você tem a minha presença. Sabe o que é isso? De repente você está esperando uma oportunidade de um concurso público, você está esperando entrar numa faculdade, você está tentando entrar numa vaga numa empresa, aí todo mundo fica assim para você, não, mas para você não dá, porque o fulano lá estudou em tal escola, o ciclano ele fez tal cursinho, o outro ele fez isso, ele está tantos anos estudando, o outro é isso, meu irmão, você tem a presença de Deus, Deus vai entrar com você e vai te abençoar em nome de Jesus. Segundo atributo de Deus, Deus é onisciente. Diga assim comigo, onisciente. Deus detém todo o saber. Deus conhece todas as coisas. Olha que verso poderoso, Provérbios 15:11. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que tudo está aberto diante de Deus, sepulturas estão abertas, destruição e o coração, Deus sabe todas as coisas.
Deus está dizendo que o coração do homem está aberto, Ele conhece. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o seu futuro. Deus conhece, irmã, cada uma das suas lágrimas, cada uma das suas humilhações, cada uma das suas vergonhas. Ele sabe das suas lutas, Ele sabe do que você está passando, Ele sabe o que você está vivendo. É isso que Ele está dizendo. Meu irmão, Deus te trouxe aqui para te dar 3 realidades, vou falar 2, a terceira já. Primeira, Deus está com você. E a segunda, Ele sabe o que você está passando. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu choro, Ele conhece a sua alegria, Ele conhece os seus sonhos, Ele conhece o que você quer de melhor para a sua família. Nada fica em vão aos olhos de Deus. Pastor, mas eu choro a madrugada inteira. Olha o que Deus tem uma resposta. Eu tenho orado tanto, Deus não está me ouvindo. Eu tenho orado tanto e Deus não está me respondendo. Eu tenho chorado tanto e Deus não tem visto. Não, olha o que diz o salmista, Salmo 56:8. Registra tu mesmo meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Olha o que o salmista declara. Ele está dizendo que nenhuma lágrima de um crente fiel cai no pó, nenhuma lágrima de um crente fiel vai ao léu pelo vento. Ele está guardado no odre de Deus, estão anotadas no livro do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Deus conhece cada uma das nossas aflições, em nome de Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Em Provérbios 15:11, que o coração do homem está aberto, assim como as sepulturas estão abertas. Sabe o que ele está dizendo? Ele conhece cada um dos nossos pensamentos, Ele conhece cada um dos seus pensamentos, inclusive agora, o que você está pensando. Talvez aqui você esteja com a mente bloqueada, e Deus sabe. Que tem gente dizendo assim: mas o pastor está falando, mas não conhece a minha vida. Para mim é impossível, para mim não tem saída, para mim o tempo já passou, para mim não tem solução, meu marido já foi embora, a doença já avançou, ele já está em outro casamento, já tem outra situação, meu filho já está lá no tráfico de drogas. Meu irmão, Deus conhece todas as coisas. Sabe o que Ele te trouxe aqui para te dizer? Ele vai quebrar essa sua mente, Ele vai trazer alegria no seu coração, Ele vai te dar um renovo, meu irmão, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conhece o mais profundo do teu coração, e Ele trouxe aqui para te dizer: Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Terceiro atributo de Deus: Deus é onipotente. Diga assim comigo: onipotente. Não existe nada que Deus não possa fazer. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente, e Ele tem todo o poder porque Ele é onipotente. Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. Vamos declarar juntos? Pois nada é impossível para Deus. Vamos declarar com fé, levanta a mão e diga: pois nada é impossível para Deus. Mesmo essa tua luta, mesmo essa tua enfermidade, mesmo essa porta fechada, não é impossível para Deus. O que Jesus fez através da sua vida nessa terra mostrou que não há impossível para Deus. Ele fez o cego ver, o paralítico andar, ressuscitou mortos, multiplicou pães e alimentou multidões, porque para Deus não há impossíveis, e Ele não mudou. Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Quantos testemunhos temos ouvido neste altar de que Deus tem nos abençoado? Deus é onipotente, Ele é poderoso, Ele tem todo o poder, Ele detém todo o poder. Você pode dizer: pastor, mas a minha situação é difícil demais. Para você, para Deus não. Olha o que diz Daniel capítulo 2, versos 21 e 22. Ele muda as épocas e as estações. Vamos dizer juntos? Ele muda as épocas e as estações. Olha agora: destrona reis e os estabelece. Este é o teu Deus. Diga: esse é o meu Deus. Não, mas diga: esse é o meu Deus. Olha só, Ele muda épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com Ele. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Alguns acham que Deus já perdeu o time, está fora de tempo, perdeu o controle. O que Jesus nos alertou: vocês terão aflições nessa terra. Qual é a diferença? É como enfrentamos as adversidades da vida, é como enfrentamos as lutas, porque tem gente que perde o emprego, desaba, acha que acabou a vida. Tem gente que passa por uma crise e fica cego.
não sabe o que fazer. Tem gente que passa uma crise no casamento, sai de casa. Tem gente que passa uma crise no relacionamento, larga tudo. Tem gente que larga a faculdade, larga a empresa, larga emprego, larga negócio, briga com Deus, a gente faz isso. Tem gente que recebe uma má notícia e não consegue ver Deus agindo, porque fica cego. Meu irmão, Deus é poderoso para agir mesmo nas situações contrárias. Eu contei hoje pela manhã o nosso testemunho do nosso irmão João. Ele já contou aqui na nossa igreja, o Joãozinho, nosso irmão, com a Aline, eles moravam aqui do lado, nos predinhos aqui do lado, são uns 4 anos atrás. Na época eles compraram um apartamento que foi lançado na planta, e eles ficaram felizes da vida, iam para casa própria, cheios de sonhos, cheios de projetos, e eles então quando começaram a pagar, foram pagando durante a construção, e chegou a hora que o prédio ficou pronto, eles iam então dar entrada na documentação, já estavam pagando, 2 anos pagando, e de repente quando saiu o habite, saiu a documentação, eles foram, e era para enviar a documentação, ela foi dispensada do emprego. Aí a casa deles caiu, veio o desespero, porque eles estavam contando com a renda dos dois, ele trabalhava, ela trabalhava, somando as 2 rendas, eles iam conseguir o financiamento. Agora sem a renda dela, eles não iam conseguir o financiamento, bateu um desespero. Eles iam perder 2 anos que eles pagaram, iam perder absolutamente tudo, porque é isso que rezava o contrato. Eles já tinham contratado os móveis planejados para o apartamento inteiro, já tinham pagos. Bateu um desespero. O choro, a crise, eles nos procuraram, nós oramos, falei, não, Deus é poderoso, mas pastor, não vai, eu já falei com todo mundo que trabalha com isso, eu também trabalho com isso, a minha renda não bate, pastor. E de repente ele foi chamado para a Caixa, e falou, ora, Deus é poderoso, ele mandou toda a documentação para a Caixa. E de repente chamaram ele lá na Caixa, um dia chamaram os dois, falaram, vem para cá, você vai assinar o seu contrato foi liberado, e olha, porque não entrou a renda dela, como sua renda é menor, tem um subsídio do governo, você vai ter 50% de desconto na sua prestação para o resto da vida. Sabe qual é o detalhe? 15 dias depois, ela passou num concurso público numa prefeitura aqui próxima à nossa cidade, passou a ganhar 3 vezes mais, amém? Porque o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Eu não sei o que você está passando, mas eu te trouxe aqui para te dar 3 recados. Ele está com você, Ele sabe o que você está passando, e Ele é poderoso para mudar o quadro, Ele é poderoso para te abençoar, em nome de Jesus, amém? Meu irmão, esse é o nosso Deus, aleluia. Quem confia em Deus, quem confia em Deus não precisa ficar correndo atrás das bênçãos, as bênçãos de Deus correm atrás de nós. O salmista diz, aos meus amados eu dou enquanto eles dormem. Daqui a pouco você vai dormir, sabe o que vai acontecer? Deus vai estar trabalhando a teu favor, para que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada, em nome de Jesus, amém? Se você crê nisso, coloque de pé em nome de Jesus.